Não tenha cuidados, medos, preocupações. Quando eles chegarem, submeta-os ao nome de Jesus. Porque toda a sua preocupação, ansiedade, não vai mudar um côvado a sua história. Não vai fazer nada prosperar. Mas se o buscarmos, há um nome sobre todo nome, capaz de submeter todas as impossibilidades. Amém? E quando ele estende a sua mão para agir, olhe para seu irmão e diga: quem pode impedir o braço do Senhor? Aleluia! Então invoque o braço do Senhor, o nome do Senhor, porque ninguém pode impedir. Enquanto as nossas preocupações não resolvem nada, enquanto as nossas ansiedades não resolvem nada, podem até atrapalhar, o braço do Senhor se movendo de acordo com o nosso clamor, pode mudar até o impossível. Amém? Porque o impossível faz parte da natureza dessa criação, mas não da natureza de Deus. Porque tudo é possível para Deus. Amém? Por seu amor, ele até muda tempos e estações. Ele muda o que seria imutável. O Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Por que nos esquecemos disso? É que pode o homem fazer conosco se Deus estiver conosco. Amém? Aleluia, é confiar. E quando confiamos, nós vamos até Ele. Quando as preocupações, as dificuldades chegam, porque chegam, dizer que não acontece nada de ruim com a gente não é real. Vem. Mas nós o invocamos e chamando pelo nome de Jesus. Temos um ajudador, todo-poderoso. Aleluia. Olhando dessa forma, como é tola a nossa ansiedade, né? Como é medíocre a nossa preocupação. A gente se preocupar com Deus que cuida de nós nessa intensidade, tendo Ele um amor leal, cuidando de nós. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Oh, Deus bendito! Estamos nos aproximando da celebração de tabernáculos. Dias em que celebramos a festa do Senhor de tabernáculos. Como Ele caminhou com Israel no deserto. Como Ele se fez um de nós e caminhou entre os homens. Como em breve Ele voltará. Amém? Ao toque da última trombeta. Aleluia. A partir do versículo 13, nós lemos: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido
como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aleluia! Nós nos rendemos a essa expressão extraordinária do salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ou vamos arrancar essa página das Escrituras Sagradas e nos rendermos a essa expressão é crer que Deus tem um plano para as nossas vidas. Que não estamos aqui por um acaso ou por uma escolha dos nossos pais. Nem estamos aqui para fazer o que queremos ou o que dizem que é melhor. Os nossos dias foram uma escolha de Deus. O que somos depende de nos submetermos ao plano de Deus. Mas, de fato, se eu creio nas Escrituras, eu vou entender que um plano existe, que um propósito existe, que não nascemos aleatoriamente. Mas precisamos nos submeter a este plano. Quando ainda éramos um início, quando ainda não éramos nem um feto exatamente, que a ciência quer dizer em alguns casos que não era nem um ser, nós já éramos um ser e Deus já tinha a conta dos nossos dias. Ele nos viu lá no ventre, quando nós éramos ainda uma substância sem forma, quando éramos ainda células que se multiplicavam. Já éramos vida de Deus, já éramos uma escolha do Eterno, já éramos obra das suas mãos, porque é Ele quem dá a vida. E ali, Deus descortinou um futuro, uma história para cada um de nós. Infelizmente, a maioria de nós não cresceu recebendo essa instrução na infância e não buscou conhecer qual era o plano de Deus. E muitos pais não buscaram compreender que seus filhos eram um desejo de Deus. Seriam, desde a eternidade, a recompensa para o cordeiro que se sacrificaria pela humanidade. Então, crescemos tomando decisões ao nosso prazer. E muitos pais também
ouvindo todos os ruídos deste mundo, empurraram seus filhos para longe dos propósitos de Deus. Entretanto, nós já lemos que o nosso Deus, em Provérbios 3, versículo 6, Ele endireitará as nossas veredas. Conhecer qual é a vontade de Deus, que desígnio Ele tem para as nossas vidas, qual é o nosso quadrado, qual é o nosso espaço dentro desse edifício espiritual que trará a habitação de Deus para a terra. Que coisa extraordinária a busca que eu e você devemos ter e fazer para compreender qual é a vontade de Deus. Necessária para que não estejamos aqui batendo cabeça uns contra os outros, aprisionados nos enganos do maligno, que, preste atenção, quando você nasceu também fez um plano para lhe desviar do propósito de Deus. Satanás não lhe viu na gestação, mas quando você nasceu, ele já estava atento também. Que descaminhos para que você nunca cumprisse o propósito eterno de Deus. Em Atos, no capítulo 26, Paulo está relatando como ele descobriu o plano de Deus para a vida dele e se dedicou para cumprir todo o propósito de Deus. Paulo estava tão enganado, tão direcionado erroneamente, mas quando ele entendeu qual era a vontade de Deus, ele mudou completamente a sua maneira de existir. Sofreu muito, perdeu muito, mas no fim da sua vida, ele tinha a satisfação de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Completei a carreira. Paulo fala de carreira como o propósito de Deus para a minha vida. Em algumas outras expressões, Paulo compara a nossa vida como uma maratona, um circuito que tem que ser completado. E ele diz a respeito dele: eu estou já partindo, mas ele tinha essa certeza: completei a carreira. Não parei pelo meio do caminho, não peguei desvio, não mudei a rota, combati, completei e guardei a fé. Mas não foi sempre assim. Versículo 9. Na verdade, é Paulo falando, na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles,
eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Deu para perceber que esse é o Paulo que escreveu Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses? Esse é o Paulo que ama a igreja e dá sua vida por ela? Mas o início da sua juventude e idade adulta, ele agia dessa forma. Como ele diz, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus Cristo. Ele continua falando. Com isso em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és? Tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Assim, ó rei Agripa, vamos ler juntos? Não fui desobediente à visão celestial. Paulo não foi Paulo, o apóstolo de Cristo, desde sempre. Ele viveu o seu próprio caminho, o rumo da religião dos seus pais. Ele compreendeu de forma errada o Messias. E ele o negou de muitas formas, e não só o negava, como mandava prender, votava pela morte dos que seguiam a Cristo, aprisionava. Ele disse: eu vivia enfurecido, muito enfurecido, contra os do caminho, que era o caminho Jesus. Mas quando ele recebeu a revelação de qual era a vontade de Deus, o que é que ele diz? Não fui desobediente. Abra sua Bíblia em Gálatas 1:13. Mais uma vez, Paulo está falando a respeito do momento em que ele descobre qual é o propósito de Deus para a vida dele. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 13. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo? Como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas,
quando Deus que me separou antes de eu nascer. Uau! Mas quando Deus que me separou antes de eu nascer, Paulo entendeu que o Salmo 139 falava dele. Antes de eu nascer, Deus tinha a conta dos meus dias, tinha escrito a meu respeito. Quando Deus que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, quando ele achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui consultar outras pessoas. Algumas versões vai dizer, não fui consultar a carne e o sangue. Não deixei a dúvida envolver meu coração. Não fui pedir conselho aos fariseus nem aos sacerdotes. Quando Deus se revelou a ele, e ele entendeu que esse era o propósito de Deus, ele disse, eu obedeci. Ele vai se instruir, ele vai buscar mais revelação, mas ele imediatamente rompeu com aquela forma de judaísmo que não entendeu as profecias se cumprindo em Jesus de Nazaré como o Cristo. Ele teve a revelação, ele não ficou com um pé na tradição que ele carregava e outro pé na revelação. Ele foi com os 2 pés para a revelação. Quando Deus lhe mostrou qual era o seu propósito, ele entendeu que isso já estava escrito a respeito dele. Paulo vai perder tudo. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpriu. Mas ele não ficou rico, ele não teve muitos amigos, ele não teve muitos bens, ou melhor, ele não teve nada. Ele teve um nome, uma reputação totalmente manchada. No fim de tudo, até uma parte da igreja desconfiava dele. Até aqueles para quem ele semeou a mensagem do Evangelho tinham inveja dele, maltratavam ele. E ele diz, tem uns que pregam para me machucar, para me magoar, porque eu estou preso. Mas não tem problema, que Cristo seja pregado. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos, tem a ver com o propósito de Deus e não com o conforto. Jesus é o maior exemplo de que viver o propósito de Deus pode não terminar muito bonito. Pode terminar maldito aos homens. Numa cruz, vituperado, caluniado. Mas essa era a vontade de Deus. Quando Jesus sofre no Getsemane, seus instantes de maior agonia, ele não sofre por não saber qual é o propósito de Deus, mas porque o propósito de Deus, ali, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ia doer muito a sua alma. O espírito estava pronto, mas a nossa alma quer conforto, quer apreciação dos outros, quer destaque.
quer amigos, quer presentes. Mas, tendo em vista o resultado desse penoso trabalho, hoje, quando fazemos a leitura do que aquela morte representa para a história da humanidade, nós entendemos quão boa foi a vontade de Deus. Doeu no Cristo, mas nos redimiu. Que coisa maravilhosa! Ou de outra forma, estaríamos nos nossos pecados. E o céu vago. Porque quem chegaria lá? Só Ele. A morte de Cristo trouxe redenção, trouxe perdão, trouxe a adoção de filhos para criaturas que estavam por si só destinadas ao inferno. Então, essa vontade de Deus foi perfeita. Um só sacrifício que resolveu o problema da humanidade com a eternidade. E claro, quando hoje ele vê o resultado do seu penoso trabalho, ele fica satisfeito. Naquela hora foi difícil suportar a dor, mas se prova que a vontade de Deus foi boa, perfeita e agradável. Hoje, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Mas o nosso chamado, como foi o do Paulo, o de Paulo, como foi a caminhada de Cristo, precisa ser essa determinação de fazer a vontade de Deus. Que será, como diz as Escrituras, boa, perfeita e agradável. Não para mim em alguns momentos, mas no resultado, na redundância do que vai produzir. Como nós lemos o salmista, ah, Senhor, eu queria contar os teus pensamentos. Mas são muitos. São tão grandes, são tão altos, que não dá para contar. Eu queria entender tudo, mas não dá. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Deus tem vontades a nosso respeito. Não somos nós que temos todas as vontades para dizer a Deus, faça a minha vontade. Por favor, Senhor, faça o que eu quero. Me ajude. E Deus dizendo, o caminho não é esse. O meu caminho para a sua vida não é esse. Afine os ouvidos. Porque a vida espiritual é ser guiado pelo Espírito. É conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Amém? Em tudo aquilo que Deus faz para nós, Ele visa um edifício espiritual. Há uma construção que vem desde a eternidade, sendo levantada pelo Todo-Poderoso. Não dá para nós entendermos que super, hiper, computador, data center, é a mente de Deus que pode ter tudo isso e administrar cada vida. Não dá para a gente compreender como é isso. Mas está escrito que Ele tem planos a nosso respeito. Mas o diabo também escreveu e envia os seus para nos desviar dos planos de Deus. Então, Paulo, até a vida adulta, viveu de uma forma que ele acreditava que era a vontade de Deus. E era até a revelação do Messias. Ele se fechou no judaísmo e não creu
Provavelmente ele tinha sido tocado de outras formas para crer no Messias, mas ele se endureceu. Nós lemos que a Bíblia diz, ele diz a respeito de si: eu, muito enfurecido, persegui a igreja. Ele se perdeu do plano de Deus. Ele foi criado na palavra de Deus, mas ele não creu no Messias que Deus enviou. E ele queria desfazer essa ideia de um Cristo em Jesus o Nazareno. Mas Deus tinha um plano. E Paulo teve aquele encontro extraordinário. Mas a questão é que naquele encontro extraordinário ele poderia ter dito: não, de forma nenhuma. Eu nasci judeu, cresci judeu, fariseu. Não vou aderir a essa seita. Não vou seguir isso é uma heresia. Ele podia ter dito isso, se levantado cego e continuado cego o resto da vida. Me levem para Damasco ou me levem para Jerusalém de volta. Vou pedir aos sacerdotes que façam ofertas em meu favor, para que o Deus de meus pais restitua a minha visão. Ele poderia ter se endurecido contra a revelação. Mas ele disse: quando Deus decidiu revelar seu filho, eu não fui desobediente. Porque lá no coração de Paulo havia um sentido de não viver o que ele queria, mas de viver para Deus. Ele só não tinha entendido que Jesus era Deus. Mas nós muitas vezes estamos caminhando aleatórios com relação ao propósito de Deus. Se der certo, foi Deus. Se não der certo, não foi Deus. Não é assim a vida do cristão. Eu vou tentar isso. Se der certo, foi Deus. Se não der, não foi. Se Deus quiser, Ele abre a porta. Se Deus não quiser, Ele fecha. Porque o Espírito Santo está conosco, irmãos, para nos guiar a toda a verdade. Para que não tenhamos que bater em portas que não devem se abrir, que Deus não quer para nós. Porque de repente abrem-se portas, porque você quer que as portas se abram. E às vezes lá na frente estamos tão distantes do propósito de Deus. Porque Deus criou para cada um de nós um lugar, nesse templo, casa espiritual. E nesse lugar que Deus nos colocou, irmãos, Ele deseja nos colocar. Ele vai nos dar dons e talentos e capacitações para sermos e fazermos a vontade de Deus. Amém? Porque os anjos não vão fazer. Os anjos obedecem a Deus em tudo. Jesus disse que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, como é no... Deus não tem problema com os anjos. Os que deram problema já botou para fora. Os que estão lá, Deus só pisca, eles já sabem o que tem que fazer e faz. Mas aqui nesse contexto de terra, de igreja, como casa espiritual, Deus tem muito trabalho conosco. Deus pisca, Deus grita, Deus acena, Deus acende lâmpada. Deus tem os pisca-pisca de neon, sai desse caminho, é perigoso. E a gente quer ir. E Deus manda profecia, Deus dá a palavra, Deus dá sonho. Tantas formas que o Espírito Santo pode agir. Ele fala ao nosso coração e a gente... Uma coisa estava me dizendo que não era para eu fazer isso.
Porque Deus tem um caminho para as nossas vidas. Ele nos alerta a respeito de tudo. Nós temos é que ouvi-lo. Não, mas todo mundo está fazendo assim. É exatamente onde você não tem que ir, porque você não é todo mundo. É buscar a direção de Deus, entender o propósito de Deus. Porque nós damos não só muito trabalho, nós impedimos, às vezes, aquele caminho do Senhor. Queria ser redenção para outra pessoa. Seria abençoador num nível extraordinário e nós perdemos o tempo. E Deus tem todo o trabalho para dar uma volta e levar a gente de novo àquele ponto de fazer a obra dele acontecer. Nós precisamos, igreja, não importa em que idade nós estejamos. Porque mesmo os idosos, a promessa de Deus é que vão dar frutos, vão frutificar, tem uma obra para realizar. É só o adolescente que está procurando qual vai ser a profissão da vida dele. É só o jovem que ainda vai casar que deve perguntar qual é a vontade de Deus. Não, somos todos nós. E uma vez que entendemos qual é a nossa vocação em Cristo, o serviço que Ele quer que a gente faça, a forma que Ele quer como a gente caminhe, nós precisamos viver à luz dessa revelação. O apóstolo Paulo é esse sinal de que é preciso completar a carreira. Porque a ideia de que se eu estou na vontade de Deus vai ser tudo fácil, é exatamente por estar na vontade de Deus que vão vir dificuldade, impedimento. Quando as forças espirituais da maldade perceberem que você está no caminho do Senhor, eles vão usar de muitas estratégias para lhe distrair, para lhe impedir. Por isso, nós temos uma armadura espiritual, um Espírito do Senhor de sabedoria, de conhecimento, de poder, para não nos perdermos no caminho. O próprio Paulo deu testemunho de quando ele pensava que iria para evangelizar numa cidade e o Espírito do Senhor disse a ele, não é para lá que você vai. Ele disse, eu queria ir, mas o Espírito não deixava. Depois ele tem um sonho e o Espírito pelo sonho disse para onde ele tinha que ir. Porque é ser obediente. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, sem saber para onde ia. Mas ele entendeu que havia um Deus único, criador, invisível, mas que dava a ele uma direção de vida. E ele seguiu o invisível. A Bíblia diz, como quem vê o invisível. Ele entendia o direcionamento de Deus, ele entendeu que ele precisava obedecer. E ele não saiu dessa rota. E na obediência, ele teve caminhos bem esquisitos. Mas nós hoje estamos aqui, redimidos em Cristo, porque ele entendeu qual era o papel dele no plano de Deus. Encontrar o nosso lugar no plano de Deus. E estar consciente do que Deus quer para as nossas vidas. Em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive, quando estamos dentro de um ministério, de uma igreja local, que tem uma dedicação de servir ao Senhor. Não estamos numa igreja porque gostamos. E não vamos sair de uma igreja local porque não gostamos mais. Precisamos entender quando é a vontade de Deus. E prevalecer as dificuldades permanecendo. Assim também naquelas funções que Deus nos dá dentro de um ministério.
dentro da sua igreja. Eu não fico no serviço porque está fácil, porque é o que eu gosto. Eu preciso ter um direcionamento, que é o desejo de Deus para a minha vida. Faz parte de um treinamento, faz parte de um projeto de Deus. Porque quando as coisas ficarem difíceis, eu vou saber que até aqui o Senhor me ajudou e continuará me ajudando. Eu não posso simplesmente pedir dispensa. Se é a vontade de Deus, eu permaneço, eu suporto, eu enfrento toda a força do mal que vai tentar sempre nos tirar da posição em Cristo. Em todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia nos diz que Deus nos viu e escreveu a nosso respeito. Aquilo que as Escrituras já nos dizem para ser, é muito fácil entender. Mas há os aspectos específicos e que precisamos realmente buscar. É importantíssimo para a juventude entender quem é a pessoa com quem você vai casar. Que seja um ordenamento de Deus para a sua vida. Não entregue o coração, guarda o coração, até que Deus lhe mostre, falando com você. Ah, mas eu casei sem oração, eu nem era crente. Tem muita gente que se perdeu do propósito de Deus, mas Ele endireitará a nossa vereda, seu caminho que se atropelou numa escolha errada, por anos que você viveu sem seguir a Deus. Reconheça Deus agora no seu caminho e Ele vai endireitar. Porque caminhar no propósito de Deus vai nos livrar disso aqui. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João. No capítulo 3, o versículo 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Caim não estava entendendo a vontade de Deus para a vida dele. Aí se enche de inveja, ciúme, tem raiva, porque Abel encontrou o propósito de Deus. E estava ali de todo o coração, sacrificando ao Senhor, oferecendo do que ele tinha feito. Caim tem inveja da satisfação que Abel conquistou. E por isso ele mata seu irmão. Insatisfação, ciúme, inveja é reflexo de quem não entendeu qual é a vontade de Deus. Porque você não está na identidade certa. Porque você não sabe se está no lugar certo, no caminho certo. Seu coração será iludido para atrapalhar quem está. Os dois, só tinham os dois, junto com seus pais, sendo educados a servir ao Senhor. E naquele sacrifício ao Senhor, Abel cumpre a vontade de Deus e recebe o favor do Senhor. Caim percebeu que não
estava agradando a Deus. Aí fica com raiva do irmão, ao invés de mudar o seu coração. E Deus ainda disse: Caim, o pecado está perto de você. Cuidado. Não, eu. E ele, com raiva, mata o irmão. Porque estamos vendo tantos movimentos traumáticos dentro da igreja de Cristo nos nossos dias. Sempre aconteceram, não é que não aconteciam antes, agora é que a internet faz a gente ficar sabendo. Aconteceu ali lá em Florianópolis, numa Assembleia de Deus, um problema, no mesmo dia sai na internet e alguém filma e bota. Coisas absurdas. E era todo mundo crente. E era todo mundo cristão. E todos bebiam do mesmo cálice, comiam na mesma mesa do Senhor. E todos amam as Escrituras, mas quem está ali que não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? E se levanta para matar os irmãos. Paulo fala que isso acontecia em Filipenses. Os invejosos que pregavam contra ele. Paulo fala que isso acontecia nos Coríntios. O povo estava dividindo a igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O outro dizia, eu sou de Pedro. Pedro nem passou por lá, mas tinha gente que era de Pedro. Paulo disse, que é isso? Quando não entendemos o propósito de Deus, o mundo diz assim, mente vazia, oficina para Satanás, não é? Pois é, uma falta de propósito nos torna, às vezes, um instrumento para matar, para impedir, para atrapalhar o que Deus está fazendo. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 106. Isso tudo deve nos envergonhar que aconteça, mas também deve nos despertar para que não aconteça. Amém? Não aqui, não em mim. No Salmo 106, versículos 16 e 17. Diz assim, e tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Você sabe quando foi isso? A sedição de Corá. Irmãos, Corá era um levita e era responsável, ele e a família dele, por carregar a Arca da Aliança. Era um levita com um ofício tão importante. Quando iam desmontar o tabernáculo, os sacerdotes entravam no lugar santo e no lugar santíssimo, cobriam todas as peças sagradas e depois entrava a Corá com seus filhos para pegar a arca e levar no ombro. Para pegar a mesa e todos os utensílios, o altar e levar. Ele tinha uma responsabilidade dada por Deus, mas chegou um momento que ele começou a murmurar e fez um levante com os da tribo de Rúben, a tribo que perdeu a primogenitura. Por quê? Fez o que não devia, e Deus tirou a primogenitura da tribo de Rubens. Mas os de Rubens, os rubenitas, sabiam que eles foram os primeiros filhos. Então, Datã fez um seguinte movimento. Corá, gente, Deus só fala com Moisés? Deus só fala com eles? Não, não pode. Todos nós somos santos, somos o povo de Deus. Deus tem que falar com todo mundo. Será que a gente tem que ouvir sempre esse velho?
Não, não é possível. E se levantou com inveja. Ele tinha uma posição, ele tinha um serviço, mas ele não entendeu que era a vontade de Deus. E quis o de Moisés e o de Arão, porque Arão era sumo sacerdote. Deus havia declarado muito precisamente Arão e a sua descendência. Não tinha por que reclamar de Arão e Moisés, porque Deus tinha mostrado, sinalizado que eram eles mesmos. Que capacidade que tem o coração humano. Depois de Arão e os sacerdotes, a pessoa que mais se aproximava da Arca da Aliança era Corá, meus irmãos. Mas para ele queria mais. Porque ele não entendeu o propósito de Deus. E ele começou a transferir a falta do coração dele, de propósito em Deus, com inveja contra Moisés, contra Arão. Arão, o santo de Deus, porque Arão usava um diadema que dizia santo ao Senhor. Arão usava uma estola sacerdotal na cabeça, usava as pedras de Urim e Tumim, irmãos, no peito. Ele carregava o peitoral do juízo, com a nação inteira no peito e nos ombros. Arão sabia que se desse um passo fora da linha de Deus, para o sacerdócio, morria. Ele tinha uma vida restrita. Ele não podia ir para pizzarias, ele não podia ir para restaurantes, ele só comia aquela carne consagrada dos sacrifícios. Ele não podia ter qualquer amizade, ele não podia. Ele tinha uma vida limitada pelas ordenanças do sacerdócio. Ele era o príncipe sacerdotal. A vida de Arão não era fácil, não. No primeiro dia de serviço no tabernáculo, ele perdeu 2 filhos. E não pôde nem chorar. Engula o choro. Você está diante do Senhor. Seus filhos desobedeceram a Deus. Quando Nadab e Abiú entraram com fogo estranho. O que é que Corá está querendo? Perrengue para a vida dele, né? Ele não está entendendo que a vontade de Deus sobre Arão trazia muitas responsabilidades. Ele só achou que trazia status. Porque Deus só fala com Arão. E dessa confusão, o que aconteceu foi que a terra abriu a boca, essa é a expressão bíblica, e engoliu Corá e sua família. Porque ele não soube ficar no propósito de Deus. Ele também retirou a possibilidade dos seus filhos, que seriam levitas, que continuariam levando a arca, também levarem. Conhecer a vontade de Deus. Não é só fazer um serviço na casa do Senhor, porque serviço ele fazia. E era um serviço de muita responsabilidade. Mas ele não estava entendendo qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus, Deus que determinou aquilo, e porque ele quer a vontade, o que Deus disse a Moisés. Ele queria ter o status de Moisés, de falar e o povo ouvir. Ele não queria obedecer Moisés. Por quê? Se ele já tem uma função tão estabelecida por Deus, que seria sobre ele, sobre os seus descendentes. Abra sua Bíblia em Tiago.
Tiago, no capítulo 3. Nós estamos em tempo de alinhamento com o Senhor e o seu propósito. Nós estamos vivendo dias que anunciam a vinda do Messias. E falam da grande redenção que já recebemos. Tempo de nos arrependermos e nos convertermos mais ao Senhor. Por isso, eles têm nos falado sobre endireitar os nossos caminhos, corrigir. Porque para Deus há sempre a oportunidade de colocar-nos de novo na sua rota, desde que nos arrependamos. Ele sempre tem como nos levar de novo. Corá, Datã e Abirão foram cortados do povo de Deus, porque não tinham arrependimento. Mas Paulo não viveu sempre o propósito de Deus. No momento em que ele viveu, que ele entendeu, Deus reordenou o seu caminho. E esse texto que nós vamos ler agora, é porque nós precisamos, à vista dessas coisas, ordenar o nosso coração. Versículo 13. A partir do versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem se acha sábio e inteligente? Quem acha que sabe? Quem já sabe que sabe? Quem pensa que sabe? E quem já sabe mesmo? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante uma boa conduta. Se, pelo contrário, existir em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie, nem minta contra a verdade. Essa sabedoria, esse conhecimento que você acha que tem, não veio de Deus, não veio do alto. Pelo contrário, é terrena, é animal e demoníaca. Se o que eu conheço, se o que eu sei está unido a um coração que sente inveja e amargura, cuidado com essa sabedoria. Ela é terrena. Não se mova como os terráqueos. Você não é deste mundo. Você está ligada a um reino eterno e precisa ter a mente e o coração no alto. Sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, algumas versões de sentimento faccioso, que quer dividir, que encontra dentro da igreja, porque ele está falando para a igreja, viu? Tiago está falando para os cristãos, para as igrejas. Quando eu encontro um modelo dentro da igreja, ou um motivo para ser de um lado, para criar um partido, uma divisão, cuidado com essa sabedoria, com essa forma de pensar terrena, que ao invés de unir, separa. Porque eu gosto daquele jeito. Sim, você pode ter uma preferência por um estilo, mas não tomar partido e murmurar contra o outro. Não deixar o seu coração se perder na inveja. A inveja nem sempre quer o que o outro tem, mas a inveja não fica feliz porque o outro tem.
Se eu não posso me alegrar e ajudar que o outro pode ser inveja amargurada no seu coração. Isso é muito perigoso. Independente de quais sejam as suas ou as nossas, as minhas justificativas. Isso é muito perigoso. Olha o que o texto diz. Pois onde há rivalidade e inveja, há confusão e vai trazer toda espécie de coisas ruins. Como é que uma igreja que prega o evangelho, que todos tomam a ceia, que louvam ao Senhor juntos, de repente estão brigando, se dividindo, dando tapa um no outro dentro do santuário. E na internet, despejando toda forma de insultos. Como começou? Invejas, sentimentos facciosos. Começa suavemente, irmãos. Isso pode ser um movimento de alguém contra a liderança, mas pode ser entre os irmãos mesmo. Nem toca a liderança. Porque eu não gosto, porque eu não aceito, porque se eu fizesse aquilo, faria melhor. Qual é o seu papel? Qual é o seu lugar? Qual é a vontade de Deus? Estando na sua posição, na posição que Deus quer que você esteja, faça conforme a vontade de Deus, sempre buscando discernimento. Não precisa empurrar ninguém, querer o lugar de ninguém. Também o inverso. Já sabendo que isso pode acontecer, eu não vou fazer, eu não quero ser nada. Eu não faço nada, eu não busco a vontade de Deus, porque eu não vou fazer nada. Deus tem um plano para cada criatura. O sol, as estrelas. Esse universo, irmãos, de bilhões de estrelas, é incrível como são obedientes. Não sai uma vírgula do trilho que Deus deu para eles, não é? O sol nasce, o sol se põe. Se a terra sair 1 centímetro da rota dela, mais próxima do sol, ela é queimada. Se 1 centímetro ela sair para trás do sol, ela congela. No universo, nas estruturas que Deus criou, tudo é tão concatenado que nada sai do controle de Deus. Qual é a criatura que sai do controle de Deus? Diga, ei, nós. E há tantos desmandos. E tudo que o homem tem feito para tirar a criação do sistema que Deus estabeleceu, ecológico, ambiental, está trazendo toda a complicação para a vida na Terra. Porque o homem vê o que Deus fez e quer desfazer, não é? Um pé de jabuticaba tão grande, dando umas bolinhas, uma melancia tão grande no chão, e o homem quer mudar, quer botar a melancia na árvore e a jabuticaba no chão. Não pensa ele que um dia ele, na sombra da jabuticaba, a melancia arrebenta a cabeça dele, caindo em cima, né? É a história do Chico Bento, segundo os quadrinhos. Mas, vamos ler juntos o versículo 17. A sabedoria lá do alto, que nós alcançamos buscando ao Espírito Santo, ela é primeiramente pura, depois pacífica, irmão. Na sabedoria do alto, a gente resolve as coisas com reconciliação, não com separação. É conversando, é discutindo, mas com pureza e querendo a paz de Cristo sobre todos. Não denegrindo, destruindo, sacudindo a autoridade no chão. É primeiramente pura, depois pacífica,
Diga gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Você acha que sabe? Então deve viver esse comportamento imparcial e sem fingimentos, sem hipocrisias. É terrível esse movimento humano de fazer críticas pelas costas. Isso ajuda em quê? A crítica é bem-vinda se você fizer a quem de direito. O problema é comigo? Venha falar comigo. O problema é com a pastora Ruth? Vá falar com a pastora Ruth. Mas se o problema é com a pastora Joseide, você vai falar com a Naira, ainda que ela é minha filha? Ah, não, vou falar com a irmã Quitéria. Mas eu só quero o bem. Eu amo demais, ela é maravilhosa. Não é assim que a gente se prepara para o crescimento. Temos que vencer essas coisas terrenas, diabólicas. Ora, é em paz. Paz na Bíblia fala de reconciliação, de poderem estar juntos, irmãos. Não ter conflito, não ter guerra, nem declarada, nem escondida dentro de você. Porque você pode estar sentado aí, me ouvindo aqui, e uma guerra contra mim no seu coração. Ou contra outro irmão, porque disse ou porque não fez. Isso não é sabedoria do Espírito Santo, isso não é a vontade de Deus. Não somos perfeitos, mas é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, que promovem a reconciliação, o viverem juntos, irmãos, que é o ideal da igreja, ser reconhecida pelo amor com que nos amamos uns aos outros. Não ser reconhecida porque tem um templo suntuoso, ou porque tem uma equipe ministerial de louvor angelical, ou porque tem pastores que têm a eloquência extraordinária. O que Jesus disse que deveria ser o referencial da igreja é o amor com que nos amamos uns aos outros, aqui dentro. Não é nem pela obra social que a gente realiza. Ele disse, olha, é o amor que vocês vão ter uns pelos outros, que vai dizer que vocês me seguem. Que vai fazer com que vocês brilhem e essa luz seja lá fora o despertamento para os corações que precisam de Cristo. Assim ele orou pela igreja. Que sejamos um. Aí Paulo diz, eu tenho medo que vocês não acabem se mordendo uns aos outros, viu? Porque o que eu ouço de vocês, estava todo mundo junto em Coríntios, mas a coisa estava pegando, eles vão terminar se mordendo. É a sabedoria animal. Cada um acha que sabe mais, que tem mais e está pronto a rasgar o outro. E Paulo não tinha internet, né, irmãos? As notícias chegavam a ele meses depois, de navio, de gente caminhando, até chegar a notícia do que estava acontecendo. É tempo de alinhamento. Ninguém é perfeito ainda. Estamos em processo.
E é tempo de avaliarmos os nossos corações. O que há de inveja amargurada, o que pode existir. Não fique na defensiva, irmão. Não, eu não tenho isso. Olhe, deixe o Espírito Santo lhe mostrar. Busque a vontade de Deus. Será que aquele sentimento de eu não faço, eu não quero, eu não vou, eu não aceito, não é inveja amargurada? Se trata isso. Se retira isso do coração. Será que esse excesso de zelo que eu tenho, que eu fico falando com um e com outro, com um e com outro, e nunca quem de direito, não é inveja amargurada que pode levar a um comportamento animal e diabólico dentro da igreja? Nós amamos a Cristo, temos que amar a noiva de Cristo, irmãos. Porque Cristo amou tanto a igreja, que deu a sua vida por ela. Então nós temos que amar essa igreja, que é de Cristo. Não é de nenhum de nós, nem de pastor nenhum, é de Cristo. E zelar por essa igreja é zelar pelos nossos relacionamentos aqui dentro. Começa aqui, entre nós, que somos ainda um corpo em Cristo, local pequeno. Mas a advertência dos apóstolos não dizia assim, quando vocês foram a igreja de 1000 pessoas. Não, ele fala para as igrejas locais, algumas grandes, algumas pequenas. Deus tem um plano para as nossas vidas. E nós devemos descobrir, em comunhão com o Espírito, e naquilo que o Senhor colocou para nós. Esqueci de olhar o relógio, me perdoe. Vamos nos sarar no Espírito para viver a vontade de Deus. Para cooperar com o outro, porque Deus não vai botar 2 pessoas para ocupar o mesmo espaço e o mesmo tempo. Isso não existe. Então, você vai descobrir que o seu espaço pode ser ao lado do outro ou bem longe. Mas você tem o seu espaço no propósito de Deus. Mas 2 pessoas não vão estar ocupando o mesmo espaço. Quando Jesus subiu para o alto, levou consigo o cativeiro e distribuiu como ele quis. A uns, a outros. Mas o objetivo é que o corpo seja edificado.